Estamos aqui na Mil Cores com a dona Sônia, que faz um trabalho maravilhoso de pintura e artesanato, e ela vai estar falando pra gente um pouquinho desse trabalho. Dona Sônia, o que te incentivou a começar esse trabalho? Esse trabalho eu acho que eu já nasci com vontade de fazê-lo, né? Porque esse projeto eu tenho na minha mente desde os meus 10 anos, lá no Espírito Santo, quando eu era criança, com minha mãe trabalhando em costura, eu sentava do lado fazendo companhia e fazendo meus projetos do que eu iria fazer com essa idade. Bacana. Existe alguma faixa de idade para que se inicie esse curso? Não, aqui nós aceitamos crianças a partir de 7 ou 8 anos. E vai até enquanto a pessoa aguenta estar fazendo alguma coisa, né? Nós temos criança aqui de 7 anos, aí nesse entremeio, nós temos das mais variadas idades e temos até uma de 89. Legal. E existe até algumas crianças que têm dificuldade de se desenvolver, né, psicologicamente. A senhora tem alguma criança que é assim? Eu tenho criança aqui que está aqui, inclusive para abrir a mente, não por falta de inteligência, mas por bloqueios emocionais. E tem, por exemplo, essa senhora que tem mais idade, tem Alzheimer. E está aqui na hora da pintura, ela lembra, sabe se situar, sabe colocar o que está bom, o que não está bom no quadro. Faz muito bem. Tem também ali a Luz, né, que é um exemplo de superação, e nós pegamos um pequeno depoimento dela. Veja só. Foi através de pintura de pano que eu comecei a fazer. E nesse meio tempo eu fui para a PAI, ajudei a PAI, fui voluntária. E ali eu me aperfeiçoei porque eu comecei a ensinar as mães que tinham que aprender a fazer umas atividades. Aí eu me dediquei mais para a tela, porque eu achei que eu sairia melhor na tela do que mais no pano. E como foi que você descobriu aqui? Foi através de uma amiga minha que começou a fazer primeiro que eu, e ela me encontrou na rua e me falou que tinha essa pintura aqui com a dona Sônia. Aí eu me interessei, vim aqui e gostei, e é meu estilo, que a pintura dela é como eu gosto de pintar, suave, e eu não gosto assim com muito berrante, e a gente tem que fazer de acordo da nossa personalidade. Aí eu me interessei. E como você se sente estando aqui hoje? Eu me senti e me sinto muito bem, porque através disso eu melhorei muito as coisas que eu tinha, assim, a glicose alta, as coisas, né? E também tô mostrando que eu sou capaz de fazer, mesmo com a minha deficiência, né? E não tem barreiras. E é uma terapia, é muito bom. Quem quiser vir fazer vai se sentir muito bem, porque aqui é uma família. Realmente ali é um exemplo de superação, né, dona Sônia? Sim, ali aqui para nós é um exemplo de vida, porque ela é uma alegria, uma das alegrias do nosso ateliê, porque está sempre alegre, brincando, tudo que ela pinta ela fica assim radiante, e atualmente ela está começando a criar muitas coisas dela mesma. Legal. E esses quadros que estão aqui são de alunos? Aqui nós temos quadros meus e de alunos. Que a gente faz aqui, 98% das coisas que nós temos aqui nessa lojinha são feitas aqui. Então tem trabalhos meus, tem trabalhos de alunos e tem trabalhos de outras pessoas que vêm pedir para colocar aqui. E aí a gente aceita, tem uma taxa, né? Tem esse trabalho. E esses trabalhos, eles são vendidos? São vendidos, aqui são vendidos. Nós trabalhamos aqui com cartão de crédito também. E é uma maneira das alunas e meu também, da gente estar colocando o nosso trabalho no conhecimento geral das pessoas, né? E a gente tem assim uma freguesia boazinha por meio de internet, de redes sociais, mais do que aqui, local. Dona Sônia, quando a criança ela inicia o curso de pintura, ela já começa expondo a imaginação dela no quadro, ela tem que fazer cópia de algum desenho, como funciona? Não, fazer as cópias é o mais certo, porque nós vamos colocar para eles as técnicas. E através das técnicas, depois cada um se posiciona. Mas nós temos aqui criança que começa
sem aceitar de copiar. Ele quer ir para o quadro, sai assim, às vezes, coisas que você não consegue ler nada, você não consegue ver nada, mas que ele explica o que ele colocou ali. E isso também é muito importante. E não só a criança, o adulto também começa copiando. Difícil são aqueles que já chegam, não, eu quero fazer isso assim, assim. Mas tem que aprender as técnicas primeiros para depois a pessoa ir se encontrando naquilo que quer fazer. E tem pessoas também que têm uma vida corrida, né, dificuldade no dia a dia. Isso acaba sendo uma terapia. Isso é uma terapia. Eu tenho vários casos aqui que são por indicação de médico, de psicólogos, tanto criança como adulto. E isso faz muito bem a todos eles. E a mim mais ainda, né? Porque eu todo ano faço meus exames e não encontro nada, graças a Deus. Graças a Deus. E aqui é um ambiente assim muito gostoso, tranquilo. A senhora, por algum momento na sua vida, já pensou em parar, desistir? Não, só quando o Papai do Céu me levar. Peço a ele que deixe eu trabalhar pelo menos até a véspera dele me convocar. Eu quero, se for possível, estar aqui fazendo o meu trabalho, porque nós não fazemos só quadros, né? Vocês estão vendo aí que nós usamos a pintura em vidros, em tecido e principalmente em reciclagem. Nós trabalhamos muito com a reciclagem, porque cuidar do nosso planeta é uma preocupação nossa aqui também. E a gente passa isso para as crianças, que quando a criança leva para a família aceita muito mais do que um adulto falando, né? E a gente tem conseguido coisas muito boas aqui, fazendo reciclagem. Eu imagino que deve ser prazeroso assim pegar uma criancinha começando, iniciando a pintura. Como é para a senhora assim ver o desenvolvimento dela? A criança quando ela vem, eu procuro assim fazer um testezinho com a criança para saber se é ela que quer ou se são os pais. Porque quando são os pais, é mais difícil de você conduzir. Quando é a criança que quer, aí é como no caso desse menino que eu estou te falando, que ele mesmo já vai descrevendo, ele cria uma história e faz os quadros dele, né? Isso facilita muito mais. Dona Sônia, nesses anos todos de trabalho, teria algum quadro que marcou a senhora assim profundamente? Sim, aqueles quadros que a gente não copia, né? Os quadros que a gente faz assim de uma ocasião, de uma situação. Eu fiz uma exposição no Centro de Arte com 12 quadros que eu fiz sobre a Amazônia, que foi a Amazônia que eu vi. Então eu tenho aqui ainda alguns quadros dessa coleção, que foi um dos quadros, uma da coleção que mais me motivou a fazer, né? Tanto que eu fui a esse passeio e só consegui fazer a exposição 2 anos depois, porque eu pegava para fazer, eu me emocionava. E para os interessados que querem fazer o curso, pais que querem colocar os seus filhos, qual seria o procedimento? Só vir aqui, conhecer nosso trabalho, né? E quando é criança, como eu te falei, eu vou ver se ele gosta de desenhar, se ele tem assim, uma vontade dele mesmo de vir. E o adulto é só vir se inscrever, juntar a nós e ser feliz. E qual o endereço? Júlio Antônio Tuller, 145, sala 6. E nós temos também um projeto aqui, que agora eu estou com uma vaga só, mas eu costumo ter sempre 3 vagas para criança de escola pública que gostaria de fazer e não tem condição. Eu estou com uma vaga neste momento, que eu tenho um patrocinador que paga para essa criança. Entendeu? Nós temos uma vaga. Agora a criança tem que ser de escola pública e ter muita vontade de fazer. Criança entre 8 anos e 14. É a faixa que ele exige. Então, Dona Sônia, muito obrigada por receber nossa equipe aqui do Hora da Beleza. Eu que agradeço a vocês. Estou muito satisfeita e agradeço, porque isso é sempre um incentivo para nós. Que bom. Ficamos agora com mais um pouquinho das imagens dessa obra maravilhosa e desse trabalho que a Dona Sônia faz aqui na Mil Cores.